Tribuna Independente está de volta e agora nós vamos falar sobre um assunto de grande importância na história do nosso país, a imigração portuguesa no Brasil. E segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, hoje o Brasil possui quase 1 milhão de imigrantes, sendo que quase 300 mil são portugueses. Nós vamos falar dessa cultura, nós vamos falar de história, de valores, um tribuna todo dedicado à amizade, à integração entre Brasil e Portugal. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o advogado Antônio Almeida e Silva, ele que é presidente do Conselho Luso-Brasileiro do Estado de São Paulo e ele que chegou aqui em um dos navios portugueses na década de 1950, partilhando um pouquinho da sua história, da sua experiência. Eu estou muito feliz porque você aceitou o convite, Antônio Almeida e Silva, presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo. Seja muito bem-vindo e muito boa noite. Cides, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, é uma honra muito grande. E agradeço que vocês abordem esse tema que para nós, portugueses, no convívio com brasileiros, ele é muito importante que seja sempre focado e enaltecido. Eu agradeço. Eu tenho a alegria também de ter aqui ao meu lado na bancada a Caroline Lombardi, ela que é jornalista e nossa parceira aqui pela Rede Vida. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite, Dalcides. Hoje estou aqui por um motivo especial, que é falar sobre a nova novela da Rede Vida, que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Tudo a ver com o tema do programa de hoje, tudo a ver com... A gente está aqui falando assim de qualidade, vai ver só o que é qualidade, uma novela que marcou a história do Brasil e também a história de centenas de países, aí, dezenas de países pelo mundo, onde essa novela também chegou. Estamos falando dos imigrantes, os imigrantes. Os imigrantes, que estreia no dia 3 de fevereiro, às 11 horas. 11 horas da noite, aqui pela Rede Vida. Aí você está dizendo assim, mas Alcides, 11 horas da noite não é o horário do Tribuna Independente? O Tribuna Independente, a partir do dia 3 de fevereiro, será das 8h30 da noite às 10 da noite. Mas ao longo do programa e também ao longo dos próximos dias, você vai saber com mais detalhes, algo que a gente já veio falando ao longo dessa semana. Eu estou, Antônio, querendo saber sobre várias questões que eu tenho como curiosidade, mas eu queria voltar na história. Já que estamos falando de Portugal, Brasil, podemos voltar aí os 500 anos e ir para 1500? Podemos. De repente chegam em terras estranhas, olham e dizem, nossa, que lugar bonito. E começam a vir os portugueses para cá. Foi assim mesmo? Foi assim mesmo. Bom, os portugueses sempre tiveram aí tem uma tradição, uma história de grandes descobertas pelo mundo afora. Embarcações. Mas o Brasil foi a grande obra, eu diria. Foi a grande descoberta. O ex-presidente de Portugal, Mário Soares, falava que quando ele vem ao Brasil, ele se sente mais orgulhoso de ser português. E nós todos achamos isso. O Brasil é realmente um país de múltiplas qualidades, valores, e nós temos muito orgulho em ter participado nessa descoberta. É a grande obra nossa. E você que chegou ao Brasil na década de 1956 e trazendo certamente assim no coração o desejo de ter uma nova terra, de ter desafios novos, mas você diz, não, era muito pequenininho, não me lembro de nada. Você não trouxe, mas muitos que estavam ali naquele navio certamente vieram com aquela expectativa gigantesca de enfrentar uma nova realidade. Foi. Essa foi a época de maior imigração para o Brasil. A época que o país atravessava as agruras de uma ditadura naquela ocasião e os jovens saíram de Portugal em busca de novas perspectivas, as famílias. Então houve uma imigração muito grande, pessoas que chegavam aqui sem nada, com uma vontade de vencer. E foi esse o grande início dessa imigração que ainda tem hoje pessoas que fazem parte dela, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Carol. Muitos desses imigrantes, eles vieram definitivamente ou eles tinham um perfil de vir para cá temporariamente e depois voltar para Portugal? Não, os que vieram nessa época vinham com ânimo definitivo, de permanência. Aliás, é uma das características, essa imigração ela foi chamada de transoceânica. Para o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, já o da Europa, que iam para países europeus, esses não, esses iam com ânimo
total de retornarem a Portugal. Esta imigração, a nossa, não. Veio para ficar e ficou. E ficou e marcou praticamente o Brasil. E, na verdade, o Brasil tem sido marcado por essa cultura portuguesa ao longo desses 500 anos. A gente percebe traços na culinária, traço no jeito de ser, na língua nem se fala, mas há uma proximidade, tanto assim que alguém que vai para Portugal diz assim, nossa, eu me sinto em casa. Essa proximidade e, ao mesmo tempo, as grandes contribuições. Quais são as grandes contribuições para o Brasil que Portugal trouxe? Bom, Brasil e Portugal têm uma inegável identidade histórica e cultural. Isso já é um princípio fantástico. Há uma identidade histórica e cultural em tudo, na literatura, em tudo. Mas a contribuição que eu acho é que a imigração portuguesa, ela sempre foi uma imigração para onde foi? Vitoriosa. Nós temos hoje 5,5 milhões hoje ainda, de imigrantes em todo o mundo. Para onde esses imigrantes foram, com força de trabalho, de vencer, não poupando esforços, eles, nos países de acolhimento, fizeram um bom papel. E para cá eu acho que eles trouxeram essa força de trabalho, principalmente no comércio, e ajudaram um pouquinho, modéstia à parte, esse país a ser a grande nação que é hoje e que será muito maior ainda nos próximos anos. Algumas pessoas dizem assim, olha, os portugueses, eles trouxeram uma contribuição muito grande na questão, por exemplo, da alimentação. Toda padaria de bom nível, você chega lá, é um português que tem toda uma tradição e está ali todo envolvido com a questão da sua cultura também. A questão, eu percebo também na arte, a música, mas o fado teve, por exemplo, uma influência no Brasil? Não tanto quanto nós gostaríamos, porque a música brasileira, e eu comentava isso agora há pouco, a música brasileira é incrível. Eu diria Nesse sentido, houve uma inversão. É inigualável. Em Portugal, a música brasileira, ela não é que eles gostam, eles adoram, veneram a música brasileira. E com motivos. Tudo que vai para lá é de altíssima qualidade. O inverso não tem acontecido. O fado já é uma coisa que nem todos amam de paixão. Muita gente gosta, eu sei, mas o fado teve um tempo áureo quando a Amália viveu aqui no Brasil, a Amália Rodrigues, teve um tempo áureo, mas depois disso nós temos valores hoje, após a Revolução mesmo, jovens cantando fado, moças jovens cantando maravilhosamente bem, mas que dificilmente se vê algum aqui, isso nos grandes palcos. Tem vindo, mas não no nível que nós gostaríamos. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu não sei explicar porquê, mas não aconteceu. Infelizmente, talvez não, né? Assim, são características diferentes, não dá também para acolher a tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe essa interação, essa integração e essa harmonia entre os dois países. Carol. Do que o português mais sente falta quando ele vem para cá e qual que é o item no Brasil que ele mais se adapta e que ele gosta mais? Bom, o que ele sente falta, eu acho que o imigrante para onde foi, ele levou sempre um manancial de saudades. Tanto é que dizem que o sentimentalismo, a nostalgia, aquela coisa de destino que está no fado, é por causa disso, é por causa das despedidas de familiares, amigos. O português carrega essa coisa. Então, quando ele vem para cá, eu acho que ele sente muita falta dos amigos e da família que ficou naquela época de maneira muito difícil. A separação era muito difícil. E eu diria que é isso, o que ele sentiu mais falta. Agora, ele chega num país como o Brasil, de um povo generoso, um povo fantástico, que o povo brasileiro é descontraído, versátil, e acolhe muito bem. Então, ele se integra perfeitamente. A integração aqui, primeiro que a língua facilitou muito. Um imigrante que vai, por exemplo, para o Canadá, o vizinho dele não fala português. A integração é muito mais difícil. Ele necessita dos clubes e das associações de portugueses para poder se integrar à sociedade que o acolhe. Aqui no Brasil, não. A gente sai na rua, o nosso interlocutor fala conosco, é amigo, fala a mesma língua. Então, isso foi muito fácil, essa integração foi muito fácil.
Tribuna Independente, nessa noite, entrevistando Antônio Almeida e Silva, ele que é presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo. Quando a gente te apresenta assim, o que a gente está querendo dizer? Por exemplo, de que forma vocês se organizam, os eventos que vocês têm, como que é a articulação desse trabalho de vocês? Bom, o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira é um órgão representativo da comunidade. Compete a ele a vigilância desses valores entre os dois países, históricos e culturais, e a eles estão filiadas 42 associações em todo o estado de São Paulo. Por exemplo, dou algum exemplo aqui, a Portuguesa de Desportos, por exemplo, é filiada à Casa de Portugal, a Casa de Portugal de Ribeirão Preto, a Casa de Portugal de Santos, são filiados a essa instituição. E os eventos, cada associação realiza os seus eventos. E nós temos muitos eventos. É comum, num final de semana, termos 4, 5 eventos, grandes eventos, musicais, com shows, acontecendo nessas associações. Então, através dessas associações, a gente realiza, digamos, a aproximação com as outras sociedades e principalmente com a sociedade brasileira. A gente está fazendo um resgate histórico, a gente começou lá em 1500, já vimos mais ou menos algumas características, a gente entendeu um pouco mais o processo migratório na década de 50, mas em 1974 nós tivemos a Revolução em Portugal. Isso. E certamente isso teve assim, uma influência direta numa evasão e, quem sabe, a busca de outros lugares, de refugiados políticos, tentando buscar a vida em outros lugares. É verdade. Ali é um outro perfil de quem sai de Portugal numa circunstância como essa. Totalmente diferente. Em 74 houve a Revolução dos Cravos, né? E o que aconteceu é que aqueles que tinham identidade com o regime da época e saíram de Portugal, uma grande parte veio para o Brasil. Novamente, pela língua, pelos costumes, pela tradição entre os dois países. Então, nós tivemos aqui um acréscimo de pessoas alguns que chegaram a ocupar cargos em Portugal importantíssimos. Cargos, nós chegamos a ter um ex-primeiro-ministro que ficou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, quer dizer, foi uma época em que a comunidade teve um plus, eu diria assim, com um tipo de pessoas diferente. Talvez, entre as características, uma iniciativa maior, uma consciência política, um nível acadêmico. O que você caracteriza nesse diferente? O nível de formação intelectual, acadêmica mesmo, é diferente do imigrante que veio para cá. O imigrante que veio, vamos situar, em 1950, digamos, o imigrante, qual a característica? Simples, uma pessoa simples, do interior de Portugal, muito humilde, e diferente. Esses que vieram em 74 eram pessoas qualificadas, que ocuparam cargos importantes nos governos, na administração pública portuguesa. Dentro dessa temática de culturas diferentes, imigração, minha amiga querida que está assim, louca para poder contar essa novidade para todo o Brasil. Nós vamos ter uma novela aqui na Rede Vida que trata sobre o tema da imigração, é isso? Vou contar para vocês. Conta. Era uma vez um italiano, um espanhol e um português. Pera lá. Vai Isso contar o quê? Não é uma piada de mau gosto, não, é o enredo de Os Imigrantes. Tá. Os três se chamavam Antônio. Essa novela é uma novela que passou na década de 80, ela foi produzida em 1981, e ela conta um pouco a história dos imigrantes que vieram para o Brasil no final do século XIX e no início do século XX, até mais ou menos essa primeira metade do século XX. Então a gente tem aí de plano de fundo, né, os cafezais. A gente fala muito nessa novela sobre os romances daquela época, então é um novelão, é um clássico do Benedito Rui Barbosa. O português, já que a gente está falando de Portugal, é o Antônio Pereira, e cada um tem um perfil, né? O italiano, ele se casa com a filha de um grande cafeicultor, então ele já tem um sucesso logo de cara, né? Já vira fazendeiro. O espanhol, ele é anarquista, então ele é o que vai ter mais dificuldade, porque já tem esse perfil mais político, então ele tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar. E o português, ele é muito boêmio. Então ele vem, ele começa a aproveitar a vida, ele se deslumbra com o Brasil, ele acha tudo incrível, começa a aproveitar a vida, mas aí também, depois que ele aproveitou bastante, ele começa um negócio próprio, que é uma transportadora, e como muitos portugueses, ele obtém sucesso e prosperidade aqui no Brasil.
É um novelão, é imperdível, a gente tem grandes atores no elenco. O Português ele é vivido pelo Davi Arcanjo na primeira fase da novela, depois tem uma passagem de tempo e vem o Otton Bastos no papel dele. Mas também temos Ioná Magalhães no elenco, temos Erison Capri, né? Tem muita gente bacana, tá imperdível. Só de te ouvir falar, certamente muita gente pelo Brasil agora está dizendo assim, nossa, eu assisti, quando que foi mesmo? 1980, 1981, e realmente marcou a época. Eu me lembro o quanto, naquele momento histórico do Brasil, as pessoas paravam, queriam assistir. Benedito Rui Barbosa não precisa de nenhuma outra explicação, né? Pela capacidade, pela competência. Então você vai ter, telespectador da Rede Vida, todas as noites, de segunda a sexta, a novela às 11 horas da noite. E o Tribuna Independente mais cedo, às 8h30 da noite, das 8h30 às 10 da noite, Tribuna Independente. E depois vem o Jornal da Vida e logo em seguida a novela das 11 às 15 para meia-noite. Um momento novo que a gente está vivendo aqui pela Rede Vida, um momento de valorização daquilo que é arte, daquilo que é bonito, daquilo que é televisão, daquilo que é história da televisão. É um momento novo, né? São novelas, né? Como a gente já teve Meu Pé de Laranja Lima, novelas que têm valores, são novelas que têm história. Então, é uma novela para a família mesmo, é uma coisa que você pode assistir sem se preocupar com o que está indo para o ar. A gente vai falar de família, a gente vai falar de amor, a gente vai falar de temas cotidianos que as pessoas viveram, que elas, né, é uma novela histórica, mas a maioria dos brasileiros teve um imigrante na família. Somos todos frutos de imigrantes, não é mesmo? A Carol está tocando na temática valores. Eu sempre fiz a identificação de valores e a cultura portuguesa. Eu olho assim para a história de Portugal, eu vou a Portugal, fico observando as famílias. Eu sei que hoje o mundo todo passa por uma grande crise de valores, mas devemos reconhecer que família, ou fazer as coisas como se devem, está muito no jeito de ser do português, não tá? É uma tradição. A sociedade portuguesa, tradicionalmente, é muito conservadora, religiosa, conservadora, e eu acho que tem valores que podem realmente ser admiráveis nessa linha. Ainda hoje é assim, com tudo o que aconteceu, a transformação política do país, mas Portugal conserva essa característica ainda. Falando em valores, falando em Portugal, falando em imigrantes, eu gostaria muito que agora você sentisse um pouco e recordasse, você que já assistiu, e se preparasse, você que pela primeira vez vai assistir Os Imigrantes aqui pela Rede Vida. Vamos acompanhar, vamos lá. 3 diferentes homens, 3 diferentes países e um único sonho. Os documentos, sabe, foram eles que queriam amar. Sim, aveva essa de Vamos já lhe explicar? Sim, senhora. Um grande sucesso da teledramaturgia brasileira está de volta. Escrita por Benedito Rui Barbosa, Os Imigrantes foi exibida pela TV Bandeirantes entre os anos de 1981 e 82. As condições de trabalho são excelentes, as acomodações são muito boas. Vocês irão para a fazenda depois, assim, junto com outras famílias que eu contratei. Sem contrato de trabalho, vocês não podem sair da hospedaria, entenderam? E se eu não quero ir para a agricultura? Você tem outro emprego garantido? Não, mas... Então assina, rapaz. Europa, final do século XIX. Políticas sociais encaminham milhares de imigrantes para longe de seus países com a promessa de oportunidades. Andiamo in una fazenda, Pereira. Uma fazenda de café. Nunca vi um pé de café na minha vida. Antônio de Sálvio, Antônio Nandes e Antônio Ferreira. Um italiano, um espanhol e um português. Além do mesmo nome, esses imigrantes têm em comum o sonho de uma vida melhor. Emoção é o que não vai faltar aqui na sua televisão. A partir do dia 3, às 11 da noite, aqui na Rede Vida, Os Imigrantes. A gente vê essas imagens, e eu que tenho 46 anos, assim, a gente vai se recordando daquela época. Mas, Carol, você é muito novinha, né? Você não se lembra da novela. Olha, eu não gostaria de falar de fatoridade, sabe? Mas eu não era nascida ainda quando passou essa novela. Então vai ser a minha primeira chance de assistir agora. Antônio, quando a gente fala sobre
cultura portuguesa, sobre os grandes relacionamentos, esse momento politicamente. Como é que Brasil e Portugal têm se relacionado ao longo dessas últimas décadas? Bom, de uma maneira boa, eu diria. Mas eu costumo falar sempre que Brasil e Portugal, eles namoram há muito tempo. Mas ainda não ficaram noivos. Sequer casaram, óbvio. Ainda falta muito. Eu acho que há um discurso... 500 anos não foram suficientes. Há um discurso, há uma retórica nessa linha, lógico, que os dois países se dão muito bem, isso não há dúvida, mas acho que podia acontecer muito mais coisas entre os dois países. Há um discurso muito bonito, tanto de lá quanto daqui, mas não se concretizam coisas que poderiam materializar esta relação de maneira mais autêntica e de maneira mais duradoura, inclusive. Por exemplo, o que poderia ser realizado? Não, por exemplo, no campo cultural, a gente está dizendo, há muita coisa a fazer. E, no entanto, acontecem eventos, como aconteceu agora o ano retrasado, Ano do Brasil em Portugal, Ano de Portugal no Brasil. Eu imaginava que fossem acontecer coisas incríveis. Aconteceram poucas coisas, tímidas, tanto da parte brasileira quanto da parte portuguesa, mais da parte portuguesa. O déficit eu tributo mais à parte portuguesa. A parte brasileira ainda realizou coisas incríveis em Portugal, poucas, mas incríveis. Aqui ficou faltando. Então, esse é um exemplo de coisas que eu acho que, tanto lá quanto cá, eles acham que é uma coisa tão natural que não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Os dois países, todo mundo percebe que eles se dão tão bem, os brasileiros e portugueses se amam. Mas precisava, às vezes não basta ser, precisa parecer ser, não é? E é isso que está faltando, eu diria. Olha, eu quero ouvir um pouco mais de 3G Trio, o que a gente ouvia lá em casa, quando a gente tem assim a oportunidade de conciliar a cultura, de conciliar o bom gosto, ao mesmo tempo a música. Eu te vi, Antônio, fazendo grandes elogios ao nosso grupo 3G, não é? O trio 3G Trio. E você falava assim com gosto, que parece que você já tinha se encontrado com eles ou alguém deles. Como que é essa história? Olha, eu falei antes de começar o programa e repito agora por uma questão até de justiça. Eu já conhecia a Adriana, que vi vários shows dela, e antes de começar o programa, curioso, eu comentava com um deles que um dia eu vi um trio em Portugal para dizer que o músico brasileiro é muito versátil. Ele arrebenta onde estiver. E eu falava, o músico português é muito bom também, mas é muito metódico. E eu vi no Cassino Estoril, um dia, uma big band com 14 membros, tocando magnificamente bem, com a partitura, estava tudo lindo. Em seguida entrou um trio, eu não falei o nome, achei que não... E eles arrebentaram. Esse trio era o Zimbo Trio. E depois, quando eu vi que eles eram da família, eu falei, não, isso é uma coincidência muito feliz e eu tributo as minhas homenagens a esses músicos, que são muito bons mesmo. É por isso que eu disse que seria uma noite especial, está sendo uma noite especial aqui no Tribuna com Adriana, Tico e Frederico Godoy. Alguém tem alguma pergunta sobre Portugal, Brasil, essa integração? O Antônio está aqui para responder todas elas. Vamos lá, pode. Eu queria saber da questão da padaria, se é uma coisa cultural portuguesa ou foi uma oportunidade que eles encontraram no Brasil mesmo? Olha, eu acho que foi uma grande coincidência. Nos primórdios desta imigração, os primeiros imigrantes que chegaram aqui tinham que trabalhar em algum lugar. E alguns começaram em padaria. Depois disso, como a imigração foi sempre uma sucessão, depois deles vinham os parentes e vinham para o mesmo negócio, sucediam o mesmo negócio. Eu acho que foi isso, porque não tem explicação nenhuma que fosse a padaria, ou fosse um açougue, ou fosse uma papelaria. Eu sei que hoje a padaria é emblemática. A padaria hoje representa muito a presença do português aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. E depois no comércio. Hoje os portugueses estão presentes em todos os segmentos da economia no Brasil. Mas a padaria continua sempre sendo aquela coisa saudosa que referenda uma presença positiva nesse país e nessa cidade. Vamos ouvir mais 3G Trio com o CD O que a gente ouvia lá em casa.
nessa noite em que a gente recebe Adriana Godoy, Tico de Godoy e Frederico Godoy com vocês. Vamos lá.